três grandes sujeitos poderosos que os cristãos, infelizmente, não fazem e, por causa disso, não vivem o sobrenatural de Deus. Eu sou o profeta Zaf, já me segue. Se você pretende crescer espiritualmente, se você pretende crescer no sobrenatural de Deus, este é o canal certo para ti. Faça a subscrição e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conhecimento que esta página pode lhe apresentar. Vamos lá, sem demora. 3 sujeitos poderosíssimos que os cristãos deveriam fazer para viverem o sobrenatural de Deus. Primeiro, está no livro de Mateus. A Bíblia nos ensina que Jesus disse que quando vocês estiverem a orar, a oração deve começar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Por que é que ele ensina a buscar o reino de Deus logo no princípio da oração? Porque o reino de Deus é absolutamente tudo que traz o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. A Bíblia está a dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso não é por acaso, é que na verdade é o reino de Deus que traz todo o mover de Deus. Se você quer viver o reino de Deus na tua vida, você precisa buscá-lo em oração. E o reino de Deus não vem através da pregação da palavra. Vem através da busca intensiva da oração. Quanto mais você se submete na oração, quanto mais você cava no mundo da oração, buscando o reino de Deus, mais no sobrenatural você vai poder viver. Segundo sujeito de grande impacto, clame o fogo de Deus. Isso mesmo. Para viver o reino de Deus é preciso passar pelo fogo do Espírito Santo. A santidade, ela não termina quando você simplesmente clama o sangue para te limpar ou para te lavar. Muito contrário, você precisa ir mais fundo, você precisa clamar o fogo de Deus. Quando nós passamos pelo fogo de Deus, nós somos refinados para que o reino de Deus caminhe conosco todos os dias. Perceba algo: o que te impede muitas das vezes de você viver o sobrenatural de Deus é o excesso de carne que você tem. Quanto mais carne você tem, mais longe de viver o sobrenatural. Deus é espírito. E quanto mais na carne você estiver, mais longe de Deus você vai estar. Isso independente de você ser cristão ou não. Então, qual é o segredo para vivermos o reino de Deus? É vivermos debaixo do fogo. É passarmos debaixo do fogo do Espírito Santo. Porque automaticamente, uma vez que este fogo está em nós, nós abrimos mão de todas as paixões da carne. Abrimos mão de todas as paixões da terra. Quando nós somos temperados pelo fogo de Deus, nós automaticamente aprendemos a renunciar e abrir mão de tudo que nos afasta de Deus. Eu lembro que uma vez eu fiz essa oração: Senhor, tira de mim tudo que me afasta de Ti. Esta simples oração. E Deus me mandou o seu fogo. E Ele me disse que o fogo te conduzirá, o fogo te mostrará o caminho. É o fogo de Deus que nos ensina a estar na presença de Deus. Assim como o fogo separa o joio do trigo, do mesmo jeito o fogo de Deus na nossa vida nos ajuda a separar aquilo que é do mundo para estar em Deus. Então clame o fogo de Deus na tua vida. Começa a pedir que o fogo de Deus comece a queimar todas as paixões da tua terra, da tua carne. Pensa que o fogo de Deus lave você, limpe você, purifique você. Lembre-se que no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz que Deus é o fogo consumidor. Isso significa que a natureza de Deus é fogo. Deus se apresentou como fogo diante de Moisés na sarça ardente. E ele disse: descalce, porque o lugar onde você está é santo. Então, se nós queremos chegar em Deus, precisamos aprender, de certa forma, a clamarmos o fogo de Deus. Terceiro sujeito e o último, mais poderoso. E antes que eu me esqueça, cá vai uma dica bônus. Por isso, segue este canal e ative os sininhos de notificação para você não perder nada. Quando você clama o fogo, eu sugiro que você use a tua imaginação. Aliás, em tudo que você pedir em Deus, imagine-se recebendo. Quando você clamar o fogo, imagine-se que o fogo está a descer sobre você. Imagine-se. Imagine-se. E vai ser questão de tempo que você vai começar a sentir literalmente o fogo. Isso mesmo que eu estou a dizer. Você vai começar a sentir literalmente o fogo de Deus. Terceiro sujeito poderoso para nós terminarmos. Clame. Peça a Deus que lhe dê, que lhe manifeste a consciência do Espírito Santo. Isso mesmo que você ouviu. Sabes, muitos de nós, infelizmente, ainda são atordoados pela consciência da culpa, pela consciência do pecado. Mas quando você conhece a justiça de Deus, o que é que o fogo vai fazer? O fogo de Deus vai te levar até a sua justiça. Você vai vencer a consciência do pecado. E a partir dali, a partir deste ponto, você começa a clamar a renovação da mente. O que é a consciência do Espírito Santo? É a tua mente sair das trevas e ir de encontro à luz, ao reino da luz. É tirar a mente natural para a mente de Cristo. Pensar como Cristo.
falar como Cristo, viver como Cristo. Para você fazer isso, você precisa ter uma mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela nos leva à consciência do Espírito Santo. Quem vai nos ensinar tudo sobre Cristo é o Espírito Santo. Daí, porque que muita gente não consegue viver as realidades do reino de Deus, porque elas ainda não entenderam a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo, ela trabalha com consciência. Você precisa ter consciência do Espírito Santo. Quando é que a minha chave mudou a respeito disso? E você vai se identificar com isso. Foi numa tarde, eu fui ministrar para uma igreja, e quando cheguei no altar, eu comecei a orar para que o Espírito Santo agisse, E eu fiquei frustrado naquela manhã, porque a minha expectativa estava tão alta, a minha fé estava tão alta, mas não aconteceu aquilo que eu esperava. Mas quando eu cheguei a casa, eu comecei a conversar comigo mesmo, a orar, e o Espírito Santo me disse: você só precisa de mim quando estás no altar. Você só tem consciência de que eu existo quando você está no altar. No teu dia a dia, no teu cotidiano. Tu não lembras de mim. Tu até mal sabes que eu existo. Tu precisas ter a consciência da minha presença. Por que os cristãos não têm a consciência da presença do Espírito Santo no dia a dia? E não só naquele dia que eles esperam que o Espírito Santo manifeste. Porque, sabes, há pessoas que esperam que o Espírito Santo se manifeste só naquele dia. E no dia a dia eles se esquecem. Por quê? Porque uma das maiores dificuldades do Espírito Santo, de nos relacionarmos com o Espírito Santo, é que ele é invisível. Daí onde está o problema? Por ele ser invisível, nós acreditamos que ele não existe. Ou seja, o nosso consciente não acredita que ele existe. Então nós precisamos cultivar a consciência. O que é cultivar? É você acordar de manhã, falar com o Espírito Santo. Parece coisa de doido. Eu estou a lhe dizer, se tu colocas uma câmera aqui em minha casa e começares a me filmar, você vai achar que eu estou louco, porque aparentemente eu falo sozinho. Mas não é que eu falo sozinho. Eu converso com o Espírito Santo. Eu salvo o Espírito Santo. Eu rio com o Espírito Santo. Eu choro com o Espírito Santo. Então você precisa criar essa cultura. Você precisa cultivar esta cultura dentro da tua casa, dentro da tua vida. Quanto mais você fala com o Espírito Santo, quanto mais você tem um relacionamento com Ele, mais você cresce no sobrenatural. E sinais e milagres te acompanham, obviamente, porque você é amigo de quem realiza todos os milagres. Deus te abençoe. Se esse conteúdo trouxe um grande impacto para você, não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de partilhar, ative o sininho de notificações. Deus te abençoe.